Para que dá o play, você me avisa. Preciso parar de tomar vinho, cara. Não cabe mais. No último vídeo você falou sobre os processos do escritório, da sua... Delegar função. Eu ia chegar lá, você tá muito apressado, esse café aí tá turbinado hoje. Precisa rodar a obra ainda, cara. Então hoje você vai falar para essa pessoa maravilhosa que está assistindo agora nesse momento, como é o seu processo criativo, já que você delega, aonde que entra a sua criatividade, aonde que ela sai, aonde que vem a do estagiário. Tá. Então vamos lá. Bom, de uns anos pra cá a gente, de uma forma muito natural, criou, eu não denominaria como estilo próprio de arquitetura, mas criou uma identidade projetual, que é uma identidade visual dos projetos, muito em função das técnicas construtivas que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos, especialmente depois da construção da minha casa. Então, a gente costuma relacionar, né? Existem os 5 pontos da arquitetura moderna do Le Corbusier. Né? Quais são? Os pilotis. E aí eu tenho 5 pontos da arquitetura do Paulo Trigo. Sem nenhuma pretensão, obviamente, a me comparar com qualquer um desses arquitetos, mas é a capacidade de síntese de um conceito construtivo que eu quero exemplificar aqui. Então, Le Corbusier, um dos pontos eram os pilotis. Eu tenho a estrutura elevada do solo. A planta livre, né? Que ele era o que permitia você fazer a estrutura e organizar os cômodos como melhor for, como melhor convier. Eu trabalho com a estrutura metálica, o que me dá uma flexibilidade grande de layout também. Le Corbusier tinha a fachada livre. Eu uso o tijolo ecológico, que tem um resultado estético nas fachadas da edificação, que não é uma fachada livre, mas tem uma relação. Corbusier tem a janela em fita, que são as janelas horizontais logo acima da cobertura, logo abaixo da cobertura. Eu trabalho com as venezianas de exaustão de ar, também logo abaixo da cobertura, por uma questão climática de desempenho da construção. E Corbusier trabalhava o terraço-jardim, né, que são as lajes impermeabilizadas que as pessoas usavam aquilo como área construtiva, enquanto eu trabalho na cobertura, a telha termoacústica, devido à eficiência energética que essa telha tem, uma vez que 70% do calor que pode entrar numa edificação ou da energia que ela pode perder do meio externo vem pelo telhado. Então, se você isola o telhado, você tem uma construção com desempenho e uma inércia térmica melhores. Então, existem esses 5 pontos da arquitetura do Paulo e ao longo do tempo eu organizei isso nos projetos de forma a criar uma identidade visual consequente da metodologia construtiva. Então não é assim, eu quero ser diferentão, eu vou fazer uma fachada desse jeito, vou usar uma estética assim porque eu quero me destacar. Não. Eu queria fazer processos construtivos melhores e adequados ambientalmente, com menor impacto ambiental, replicáveis, e isso resultou numa estética que as pessoas reconhecem no projeto hoje através dessa estética, mesmo uma pessoa leiga. Então, isso tudo demanda que você tenha um processo criativo bastante organizado. Né? Então, como é que eu projeto, como é que eu começo a projetar uma edificação? Né? Eu tenho lá o terreno e aí eu faço a concepção de uma malha estrutural. Aqui eu vou desenhar uma grelha porque é a maneira ortogonal mais fácil de organizar aí como exemplo, tá? Mas aí eu faço uma malha e essa malha eu vou pré-determinar o tamanho do módulo.
né? A gente fala isso no curso, inclusive, né, Iago? Então eu ensino como modular uma estrutura. Inclusive, quem tiver interesse, eu realmente falo como é que eu faço, desde a escolha do perfil metálico até a modulação do tijolo ecológico, para determinar o tamanho dessa grelha. Mas aqui a gente não vai se aprofundar. Quem quiser, tem lá no curso esse conteúdo, que é um curso de formação. Mas voltando para cá, eu vou determinar o tamanho da minha grelha estrutural em função do tamanho do terreno, da área construída que o cliente deseja, o limite de quantos metros quadrados aquela construção vai ter, e também do tamanho dos vãos que os meus elementos estruturais vão vencer, né? Se eu preciso vencer um vão de 3 metros ou um vão de 9 metros, eu tenho vigas diferentes. Se eu tenho um pilar que sustenta uma cobertura de 3 metros ou uma alvenaria de 6 metros de altura, tem dimensões diferentes. Então, o meu processo criativo, por incrível que pareça, ele nasce do sistema estrutural. Isso é uma novidade. Porque normalmente o arquiteto não vai desenhar o grid que eu desenhei aqui. O arquiteto vai pegar a folha em branco, Niemeyer vai lá, as curvas das montanhas do Brasil, da mulher brasileira, e aí o cara começa a pirar naquele sistema criativo de uma forma muito artística. Eu sou tecnicista, eu sou técnico em edificações antes de ser arquiteto, e isso me traz uma preocupação de pensar a construção antes de fazer o projeto. Então o meu processo criativo, ele nasce do sistema construtivo, ele nasce dessa concepção estrutural modular, porque ela é replicável, e a partir daí eu vou trabalhando os fatores bioclimáticos. Então eu vou ver que parede eu vou ter que proteger contra o excesso de insolação, eu vou usar vegetação para isso, vou fazer uma parede dupla de alvenaria, vou evitar vidro onde tem sol, incidência direta de sol. Preciso evitar um sol da tarde? Ok. Eu visitei essa semana a BOL, né, nosso projeto lá em Olambra. E aí, as Albizia neopoides, que são as farinhas secas, as árvores que eu plantei na face oeste para proteger a construção, já estão do tamanho do gabarito do prédio, que é cerca de 9 metros, 10 metros de altura. E aí, elas já estão protegendo a minha construção do sol da tarde. Aí eu filmei, tirei foto, coloquei lá no Instagram, criei até um destaque, chama BOL, B-A-L-L. Depois você entra lá para ver eu falando do paisagismo da BOL. Eu fiz arquitetura e o paisagismo. E aí, então tudo isso faz parte do processo criativo, mas sempre, eu não vou dizer limitado na funcionalidade, mas sempre relacionado com o desempenho da funcionalidade. Então, eu vou criar, e isso é mais difícil ainda, porque você não tem a liberdade criativa de fazer aquilo que você julga que fique bom ou bonito, sem nenhuma preocupação operacional. Não, eu tenho uma preocupação técnica, construtiva, de sustentabilidade, de desempenho, e aí tudo isso junto na cabeça, eu vou criando a organização do espaço. Eu faço isso basicamente desenhando à mão livre. Hoje eu uso essa ferramenta, que é um caderno eletrônico, né? Papel e caneta. Nada mais do que isso. Continuo projetando com papel e caneta, só que eu salvo, eu tenho escala, eu consigo desenhar com uma forma mais realista, e se eu errar, eu não preciso jogar fora. Eu dou Ctrl Z, eu volto, eu boto um novo layer. Então, quando eu faço esse processo criativo, que é muito técnico, como eu expliquei agora, eu vou delegar para os meus colaboradores para passarem num sistema de computador, que é o BIM, e aí nesses softwares eles vão começar a desenhar. E aí quando eu olho a planta baixa, ela já está em 3D. Então ela já está com a edificação volumetrizada. E aí eu começo a entender. Então aqui a gente coloca, lá no sistema do software, eu coloco a cidade onde está aquela construção. E aí eu tenho o caminho do sol, eu estudo o sol nas diferentes estações. E aí eu começo a estudar em que lugares eu vou colocar árvores para proteger a minha construção quando o clima é muito quente. Quando o clima é muito frio, isso não é uma necessidade. Aí eu posso pensar o paisagismo com outras preocupações. E aí, a partir de então, eu pego esse desenho técnico, faço uma apresentação com o cliente e aí ele faz todos os apontamentos, né? Olha, gostei disso, não gostei daquilo. E a função do arquiteto sempre vai ser conduzir
o projeto para ele atender as expectativas do cliente, na verdade superar as expectativas do cliente e evitar com que o cliente, entre aspas, contamine o projeto com ideias externas, com palpite de pessoas que não participaram do processo, e isso é muito perigoso. Então esse é mais ou menos o esquema produtivo, né, de concepção de projeto que eu tenho, um processo criativo, que está, como eu disse no vídeo anterior, bastante relacionado a uma capacidade de delegar certas funções operacionais à minha equipe, mas também eles tendo liberdade criativa, porque toda vez que mais gente dá ideia, seu projeto vai melhorar. O pior que pode acontecer é a ideia não ser coerente com aquele tipo ou não funcionar para aquele tipo de projeto e você descarta. Mas existe um debate, uma troca, isso é muito rico. E aí eu gostaria de saber de vocês, né, quem trabalha com criação, como é que é o processo projetual que vocês desempenham, mesmo quem ainda é estudante, né? Como é que você trabalha o processo criativo? Comenta aqui pra mim, e aí se tiver mais algum conteúdo que você queira que a gente discorra por aqui, é só escrever e a gente vai fazer, quem sabe, um vídeo pra você, beleza? Então eu te encontro no próximo vídeo, um abraço e até lá.